Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito bélico que o mundo já viu, beleza? Então nessa aula de História a gente já começa definindo o que foi a Segunda Guerra Mundial. Trata-se então de um conflito bélico de nível mundial, ocorrido entre os anos de 1939 e 45, que vai envolver diversas nações, entre elas todas as grandes potências imperialistas e industriais, e essa guerra, esse maior conflito que o mundo já viu, ela vai ser disputada por dois blocos militares opostos, que a gente já vai ver lá na frente. Aqui nessa imagem aqui eu estou indicando para vocês a qual eu considero o melhor filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele trata de um tema bem específico, né? A derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então é um filme que retrata, né, a história do Hitler no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Vale muito a pena, o nome desse filme chama-se A Queda. Então já deixa aí a minha indicação de vídeo para vocês, beleza? Quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial? Enfim, a gente tem aqui quatro grandes causas, tá certo? O sentimento revanchista da Alemanha, ligado à assinatura do Tratado de Versalhes, como uma consequência ali do fim da Primeira Guerra Mundial, tá? O surgimento dos governos nazifascistas na Europa durante o período entre guerras, que a gente já estudou, nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, com Benito Mussolini, a crise de 29 ocorrida lá nos Estados Unidos, que vai agravar ainda mais a situação da Europa, principalmente da Alemanha, e claro, o fracasso da Liga das Nações, que foi criada ali no ano de 1919, pós Primeira Guerra Mundial, que tinha como grande objetivo, né, mediar a paz mundial ali. Ela não conseguiu fazer isso, tanto que ocorreu essa Segunda Guerra Mundial. Aqui, essas imagens aqui, o símbolo do nazismo e do fascismo, que são os governos totalitários, os governos nazifascistas da Europa, que não se limitaram somente à Itália e à Alemanha. A gente falou na aula passada que esses regimes eles tiveram sua atuação ali nos países da Península Ibérica, em Portugal e Espanha, tá? E também aqui no Brasil durante a última fase do governo de Getúlio Vargas, durante o governo do Estado Novo, tá certo? Aqui algumas imagens ilustrativas então. Mais adiante, a gente vai falar então como esse segundo grande conflito ele vai iniciar. E ele não começa do nada, né? Mas antes a gente tem que entender alguns conceitos aqui, e o primeiro desses conceitos é a política do apaziguamento, que caracteriza-se por uma política de temor à guerra, né? Então é quando um Estado-nação aceita condições impostas por outro Estado, né? Ele mantém uma, vamos falar assim, uma situação de distância da guerra, ele não quer decretar a guerra naquele momento, então ao invés de resistir pela força das armas, ou seja, da guerra, ele mantém essa política de apaziguamento, de manter a ordem ali, a diplomacia. Isso vai acontecer porque a Alemanha ela começa uma série de invasões, ela vai começar a invadir vários países, tá certo? Então o avanço da Alemanha antes de iniciar a guerra, a Alemanha em 1938, ali em março, ele já tinha invadido a Áustria, a Alemanha do Hitler. Em outubro de 38, invadiu a região dos Sudetos, a gente já vai ver ali no mapa. E em março de 39, invade também a Tchecoslováquia. Então essa política do apaziguamento, principalmente a França e a Inglaterra, né, ao invés de declarar guerra ali à Alemanha, ela mantém uma certa distância ali, vendo aquilo de longe, aonde a Alemanha ia parar, tá? E claro, isso aí tem um limite, né? E quando chegou nesse limite, qual limite foi esse? Quando a Alemanha invadiu a Polônia. O Hitler, muito esperto, né? Já sabendo que ele ia fazer essa política de expansão da Alemanha ali, dominar esses países ali como forma de sair da crise pós-Primeira Guerra Mundial e acentuada com a crise de 29, essa política expansionista alemã, ele firma um acordo ali com a União Soviética do Stalin. Tá? Então, olha só, nazismo e socialismo fazendo um acordo ali nesse momento.
Então, esse pacto, o que ele vai se estabelecer? Um pacto de não agressão entre essas duas nações, entre a URSS, né, a Rússia, e entre a Alemanha. Então, o Hitler, já sabendo que ele ia promover essa política expansionista, ele não queria mexer com a URSS. Então, ele já assina um tratado ali em 1939, objetivando, então, que em caso que ocorra alguma guerra entre esses países que ele está invadindo, a URSS então não vai decretar a guerra contra ele. Além, né, desse pacto de não agressão entre ambas as nações aí, esse pacto estabelecia a divisão da Polônia, né? E a Polônia era uma pedra no caminho da Alemanha, porque ela dividia a Alemanha numa parte ocidental e oriental. A gente vai ver isso no mapa mais ali adiante. Então, quando que a guerra vai começar? A gente viu as causas. Sentimento revanchista, motivado pela assinatura do Tratado de Versalhes, culpando a Alemanha pela guerra, o surgimento dos governos nazifascistas, a crise de 29 e o fracasso do sucesso da Liga das Nações em manter a paz mundial. Então a guerra começa em setembro, 1º de setembro de 1939, quando o exército alemão invade a Polônia. Tá? E a Alemanha, nesse período, ela era dividida, como eu falei, em duas partes, a Alemanha oriental e a ocidental. E o que dividia a Alemanha, de fato, era a Polônia, no chamado Corredor Polonês. Só que, logo que a Alemanha invade a Polônia, tem-se o fim da política do apaziguamento. Essa distância, né, esse temor à guerra de Inglaterra e França chega no limite. A Inglaterra e a França, então, declaram apoio à Polônia. E aí, nesse momento, começa a organizar as duas alianças militares que vão lutar nessa guerra mundial. Quais alianças são essas? Deixa eu voltar aqui, eu quero pegar aqui esses mapas aqui para vocês verem. Então aqui, ó, o Hitler, ele começa a empreender, tá, essas invasões. A gente viu aqui a Áustria, a região dos Sudetos, a Tchecoslováquia e por último a Polônia. Perceba que o território polonês, ele divide a Alemanha em duas partes. Então o Hitler queria muito essa região aqui, que é a chamada região do corredor polonês. Olha nesse mapinha aqui, ó, fica mais claro, tá? A cidade de Daisy, né? Ela fica aqui entre essas duas Alemanhas aqui. Então o Hitler, com esse objetivo de expandir, né, e acabar com a crise na Alemanha por meio da expansão, aquela expansão da teoria do espaço vital, né, que a raça ariana ela deve se expandir pelo mundo sem se misturar com outras, também tem a sua ligação aí, beleza? Então essa região aí que o Hitler queria, enfim, colonizar e dominar. E aí, nesse contexto, quando Hitler invade a Polônia, ali, a gente tem o início da guerra em 1º de setembro e a organização das duas alianças militares. Então, de um lado, a gente tem os países do eixo, tá certo? Do eixo, Itália, Alemanha e Japão. E do outro lado, a gente tem aqui os países aliados. Não vamos confundir esse nome, tá? Os aliados é o nome dessa aliança militar. Que a gente tem, então, a Inglaterra, a França, a Rússia, né, a URSS e os Estados Unidos. E aí um detalhe, a exemplo da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos também vão entrar no decorrer do conflito. Né? A gente viu que lá na Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, os Estados Unidos entrou em 1917. Nessa de 39 a 45, os Estados Unidos entrou no ano de 1941. E já já a gente vai falar o que vai motivar essa entrada dos Estados Unidos na guerra, tá certo? As fases da guerra, né? Então a gente tem um período aí que compreende o ano de 1939 a 41 como um período do expansionismo alemão, de vitórias dos países do eixo, né? Muito em virtude dessa técnica, dessa estratégia de batalha aqui, ó, a Blitzkrieg. O que é a Blitzkrieg, professor? Em alemão significa guerra relâmpago, né? Que consistia então em um rápido ataque terra e ar ao mesmo tempo. E essa estratégia ela foi considerada muito inovadora no início ali da guerra e, consequentemente, ela vai favorecer, vou falar assim, uma vitória no início da guerra ali para os países do eixo. Num segundo momento, a segunda fase da guerra ocorre aqui de 42 a 43, tá? E a gente já tem aqui a recuperação dos aliados. Por que a recuperação? A gente vai falar dessa batalha aqui de Stalingrado. A Alemanha ela vai perder uma batalha para o URSS, para a Rússia,
lá em Stalingrado. Então, nessa batalha que a gente falar, a gente vai ter aí a disputa aí entre nazismo e socialismo aí, né, frente a frente nessa batalha que foi uma das mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar de outras batalhas também, como por exemplo a Batalha do Dia D, tá? Mas essa de Stalingrado ela é muito especial também. E o terceiro momento da guerra, de 1944 a 45, né, a gente fala que é o período da decadência, né, das derrotas do eixo aí, até chegar no suicídio do Hitler, enfim, o rendimento do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial. Do Japão a gente também vai falar da questão dos ataques atômicos ali, enfim, tem muita coisa para a gente falar do Japão nessa guerra. Entrada dos Estados Unidos na guerra. Quando que ocorreu? Então, eu falei com vocês que foi em 1941, né, em apoio aos países aliados, tá certo? O que vai motivar a entrada dos Estados Unidos na guerra vai ser um ataque que o Japão vai fazer uma base naval né, e militar americana localizada lá no Havaí que chama Pearl Harbor. Então, esse ataque japonês vai motivar a entrada dos Estados Unidos. Se o Japão está do lado do eixo, logicamente, né, os Estados Unidos ele vai fornecer apoio aos aliados. Então, em 7 de dezembro de 1941, um ataque inesperado da aviação japonesa contra Pearl Harbor precipitava a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi decisiva para a vitória dos aliados, né? E os norte-americanos possuem um forte e organizado exército e uma enorme capacidade bélica. Aqui algumas imagens, né, dos ataques aí japoneses à base militar de Pearl Harbor, que fica lá no Havaí. Beleza? Então isso que vai motivar a entrada dos Estados Unidos. E o Brasil, meu povo? O Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial. E eu vejo muito falar que o brasileiro tem que estudar e tem que ser estudado desde muito tempo, inclusive aqui na Segunda Guerra Mundial. Vamos falar primeiro dos fatos históricos, depois de algumas informações interessantes aí. A entrada do Brasil ela vai ocorrer aqui em 1942, durante o governo Getúlio Vargas. E lembre-se, né, o Getúlio Vargas ele tinha, vamos falar assim, um apreço pelo fascismo italiano, pelo nazismo alemão, enfim, mas ele se posiciona contra esses governos, tá certo? E quando a gente estudar a era Vargas, esse posicionamento aí do Getúlio contra esse tipo de governo vai acabar sendo utilizado contra ele até que ele renuncie ao cargo de presidente do país. Mas isso é para uma outra aula. Enfim, a entrada do Brasil formalmente ela ocorre em 1942. Entretanto, o exército brasileiro começa a chegar na guerra em 1944. Beleza? Então tem essa informação. Apoiando os estados, os países aliados, em virtude de um acordo com os Estados Unidos. Então o Getúlio Vargas, muito astuto, né, a guerra começou em 39, enfim, ele no governo desde 1930, ele negociou muito bem essa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é um país aqui que tem a sua excelência no contexto do continente americano, tirando os Estados Unidos e depois o Brasil, né? Então o Brasil foi muito disputado para estar qual lado que o Brasil vai estar apoiando nessa guerra. Quase que o Brasil apoia a Alemanha, a história seria outra. Mas ele firmou um acordo com os Estados Unidos, Getúlio Vargas, e esse acordo, né, ele acabou trazendo para o país, além de uma reformulação do aparato bélico, ele trouxe alguns investimentos para obras públicas aqui brasileiras, como, por exemplo, a construção da usina hidrelétrica de Volta Redonda, né? E, logicamente, mediante esse acordo entre Brasil e Estados Unidos, a Alemanha vai fazer uma ação de retaliação que ela vai começar a torpedear alguns navios brasileiros aqui no Atlântico, tá certo? E aí, então, a opinião pública começa a cobrar muito de Vargas, enfim, em 44 é criada a Força Expedicionária Brasileira, né, conhecido como os pracinhas, era assim que era conhecido os soldados dessa Força Expedicionária Brasileira, mais a FEB. Um efetivo de cerca de pouco mais de 25 mil homens foram para a Segunda Guerra Mundial, apoiando os países aliados, principalmente para guerrear ali na Itália, beleza? E o Brasil, gente, sucesso. Conseguiu diversas vitórias, aprisionou quase 20 mil soldados nazistas, enfim.
Hoje o povo lá da região de Monte Castelo, onde os exércitos brasileiros atuaram, são muito gratos aos pracinhas e os brasileiros, né? E o símbolo escolhido da Força Expedicionária Brasileira para lutar nessa Segunda Guerra Mundial é o símbolo da cobra fumando. Tinha-se um ditado, né, que falava assim, ó, o Brasil vai entrar na guerra o dia que a cobra começar a fumar. E a cobra fumou, tá certo? E eu falo que o brasileiro tem que ser estudado, olha só. Em plena guerra a gente acha aí momentos para descontrair. Olha a alegria do soldado da FEB aí, ó. A cobra está fumando. Né? O Brasil está participando da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Enfim, Batalha de Stalingrado. Eu falei que essa foi uma batalha, né, norteadora ali para a guerra, acontecida na segunda fase, onde vai marcar a derrota do eixo, principalmente da Alemanha, que tem o principal país aí do eixo na guerra. Então ela ocorre ali em 1942 e 43, entre, né, a Rússia, o RSS, versus a Alemanha do Hitler, Stalin e Hitler, socialismo e nazismo. E o objetivo dessa guerra é o que? A Alemanha queria conquistar a região de Stalingrado, né? Nas palavras do Hitler, queria tomar Stalingrado a qualquer custo. Só que quem vai vencer essa batalha vai ser a URSS, a Rússia, e ela vai ser uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. E tem essa imagem aqui, né, construída, enfim, que é muito divulgada na mídia aí sobre essa batalha ali de Stalingrado. Consequências dessa batalha, né? A virada no rumo da guerra colocou os alemães em uma posição defensiva e após esse episódio, os soviéticos organizaram uma investida rumo a Berlim, a fim de exterminar o Hitler. Então o Hitler tinha dominado boa parte da França, inclusive aqui tem uma fotinha aqui, ó. Deixa eu já colocar nela. Olha o Hitler onde que ele tá, fazendo pose lá em Paris, ó. Então, era esse aí que é o Hitler que a gente está falando. Outra batalha, então, que a gente vai falar, o dia D, né, ela vai ocorrer aí em 1944, é um dia especial na Segunda Guerra Mundial e para a história do mundo das guerras, porque foi o maior ataque, a maior batalha que já se viu na história de guerra no mundo. Né? Ela envolveu um efetivo aí de mais de 155 mil homens, enfim, várias embarcações. É um ataque que foi coordenado por terra, água e ar. Né? E qual que era o objetivo desse ataque, meu povo? Era reconquistar a região que ficava ali na Normandia, que ficava na França, que estava sob domínio do Hitler. Então o objetivo do dia D era atacar a região da Normandia, que estava dominada pelos alemães. Aqui o mapa aqui abordando, né, um pouco dessa batalha, alguns detalhes dessa região da Normandia que está aqui. Então a gente vê aqui que foi uma estratégia militar que em poucas horas, né, menos de um dia aí, a região já estava tomada e sob o domínio dos povos aliados, beleza? A região aqui do norte da França, aqui uma imagem real dessa batalha do dia D. Né? Então você consegue ver que tem um efetivo do exército chegando pela água, pelo ar e pela terra. Enfim, uma batalha emblemática, mais uma além da de Stalingrado para a Segunda Guerra Mundial. Na aula passada eu já havia falado um pouquinho do Holocausto, quando a gente estudou o período entre guerras, né? Então trata-se de uma ação sistemática de extermínio dos judeus ali nos campos de concentração. O maior deles, o mais famoso, é o do Auschwitz, que fica ali na região da Polônia, né, que foi invadida pela Alemanha, dando início da guerra em 1º de setembro de 1939. Enfim, tem aqui indicação de um filme que eu gosto muito, muito premiado mundialmente, A Vida é Bela. Né? Não vou falar do filme aqui, mas vale muito a pena ver. Então já são 2 filmes nessa videoaula, em A Queda e A Vida é Bela. Vale muito a pena ver isso aí. E essa questão do Holocausto, ela está muito ligada a 2 características do fascismo alemão, isso mesmo, fascismo alemão, né? Chamado de nazismo, que é o antissemitismo, né? Essa preponderância da raça ariana e a questão do espaço vital, que os arianos, né, a raça ariana como superior na visão
de Hitler, ela deveria se expandir, mas sem se misturar com outras raças, né? Ampliando aí a sua, enfim, a sua expansão mundo afora. E os principais inimigos são os judeus. A gente está chegando ao final. O Japão foi o último país do eixo a se render, tá certo? E o Japão ficou marcado na guerra por receber 2 ataques atômicos, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Enfim, muitos historiadores falam que esse ataque americano não era mais necessário. Os japoneses, por exemplo, sem condição de resistir na guerra, eles já estavam fazendo os ataques kamikazes, né? Que era enchendo, já não tinha munição para a guerra, então os japoneses decolavam com seus aviões cheios de combustível o máximo possível e batiam com esses aviões no alvo que era a eles colocado para atacar. E aí ela acabava morrendo, logicamente, também nesse ataque. Enfim, então, o Japão foi o último país a se render. Os Estados Unidos, no dia 6 de julho, ele envia uma bomba à cidade de Hiroshima, 3 dias depois na cidade de Nagasaki, e né, mata milhares de pessoas ali, enfim, para mostrar muito também da questão do seu poder bélico para o mundo, né? Uma medida desnecessária, mas para os Estados Unidos, para mostrar quem que era os Estados Unidos naquele momento. Aqui é uma foto da explosão imediata da bomba. Tem muita foto na internet, muita foto forte dessa região. Enfim, a gente vai falar do final da guerra e as consequências. Vitória dos aliados em 1945. O mapa geopolítico da Europa ele vai sofrer modificações, tá certo? Na conferência de Potsdam aqui vai ocorrer a divisão da Alemanha, a gente vai estudar isso com mais detalhes lá na Guerra Fria, tá? Então, os países aliados vão dividir a Alemanha em áreas de influência e Berlim também. Então, a Alemanha vai ser dividida em 4 áreas de influência e a cidade de Berlim também vai ser dividida em 4 áreas de influências ali, o famoso Muro de Berlim, que a gente vai falar e comentar quando a gente falar da Guerra Fria. Em 1945 é criada a ONU com o objetivo de manter a paz mundial. Então a Liga das Nações, né, ela vai se transformar na ONU. Vai ocorrer a decadência dos governos nazifascistas mundo afora e o início da Guerra Fria. Aqui eu coloquei uma imagem que representa hoje o símbolo da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e uma das consequências aqui, né, capitalismo capitalismo e socialismo, liberalismo e socialismo, antes aliados, né, pertencentes aos países do eixo ali, Alemanha e União Soviética, agora rivais nessa guerra ideológica que ganhou o nome de Guerra Fria, que é tema das nossas próximas aulas. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que de fato essa aula tenha contribuído muito para o aprendizado de vocês e eu vou deixar o link dos slides que eu utilizei nessa aula para vocês na descrição do vídeo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!